E aí, galera do Periscope, tudo bem com vocês? Bom, hoje o bizu da semana vai ser a respeito do princípio da irrelevância penal. Nós combinamos, né, no nosso último encontro, que constantemente faríamos aí os bizus voltados ao direito penal, que é a matéria que a gente mais estuda. Muito bem. Esse princípio da irrelevância penal, antes de falarmos sobre ele, eu preciso lembrar a vocês, fazer um resgate ainda que breve, sobre o funcionalismo do direito penal. Bom, o funcionalismo, criado ali pelo professor Cláudio Oxin, trabalha com a seguinte ideia: para que serve o direito penal? Qual que é a função do direito penal? Qual é o espírito das normas penais? Bom, de acordo com essa corrente, com essa teoria, o direito penal tem por finalidade, tem como função proteger bens juridicamente relevantes. Bom, então, como é a ideia? Eu só posso aplicar o direito penal se aquele bem jurídico lesado é relevante para a sociedade. Do contrário, eu não aplicaria, então, por exemplo, uma norma penal que permitisse aí uma sanção de modo a privar a liberdade de alguém. Então, nesse ponto, furtar uma caneta, para essa teoria, aplicando a função, o funcionalismo, né, do direito penal, furtar uma caneta seria insignificante. Ou seja, né, eu aplicaria o princípio da bagatela. E quando eu falo sobre o princípio da irrelevância, é justamente nesse aspecto que nós queremos chegar. Bom, se eu estou falando do funcionalismo do direito penal, e estou falando de crimes bagatelares, a irrelevância ela está umbilicalmente ligada a isso. Então, qual que seria a ideia? Eu tenho o princípio da insignificância, que é a insignificância própria, então eu deixo de ter um fato típico. Ora, a norma previu aquela hipótese como crime. Entretanto, eu deixarei de aplicar porque para a sociedade aquele bem jurídico lesado seria, em tese, irrelevante. Então, para o funcionalismo, o furto de uma caneta é irrelevante. Eu não aplico, então, a norma penal, tornando aquele fato típico, né, em atípico. Essa é a bagatela própria, ou seja, o princípio da significância, esse vai dividido em bagatela própria, que eu vou deixá-lo, então, um fato atípico, desde que eu tenha um desvalor da ação do agente ou o desvalor do resultado. Então, essa seria a bagatela própria. Por outro lado, eu tenho também a bagatela imprópria, que trabalha justamente com o princípio da irrelevância, de acordo com parte da doutrina. Então, em outras palavras, eu teria uma bagatela imprópria também aí com o nome de irrelevante penal, ou irrelevância penal. Qual que é a ideia? Além de termos o desvalor da ação, além de termos o desvalor do resultado, eu posso deixar, Estado juiz, poderia deixar de aplicar a pena ao agente criminoso, desde que as circunstâncias do artigo 59 fossem totalmente favoráveis a ele. Então, o que eu faço? Eu analiso se houve desvalor da ação, eu analiso se houve desvalor do resultado e aplico aí, tento enquadrá-lo no artigo 59 do Código Penal, de modo a observar que as circunstâncias judiciais estão favoráveis ao agente, de modo que o juiz deixe de aplicar a sanção penal como se fosse um perdão judicial. Perceba você que o princípio da irrelevância penal criou, né, um perdão judicial sem previsão legal, ou seja, com base na doutrina, com base aí nas teorias, eu estou aplicando um perdão judicial ao criminoso sem previsão legal. Tá? Então essa é a ideia da irrelevância penal. Então você tem que guardar o seguinte: eu estou estudando o princípio da significância. Ela divide-se em bagatela própria, o desvalor da ação ou o desvalor do resultado não permite que o fato típico seja realmente típico, de modo a trazer uma atipicidade. Então, o agente que praticou o crime, né, ele não será punido pela atipicidade daquela conduta. Agora, na bagatela imprópria, ou também alguns chamam de princípio da irrelevância penal, eu teria, além do desvalor da ação ou o desvalor do resultado, eu teria que tentar enquadrar esse agente criminoso nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quando você vai aplicar lá, por exemplo, o cálculo de pena na primeira fase, ou seja, na pena base. Então, se as circunstâncias forem totalmente favoráveis ao criminoso, você deixaria de aplicar a sanção penal, o fato é típico, punível. Entretanto, não será punido esse agente. Eu vou excluir essa culpabilidade em razão de um perdão judicial criado pela doutrina. Tá? Então, essa é a ideia do nosso princípio da irrelevância penal. Aproveitando um gancho, eu quero somente lembrar vocês sobre um outro princípio, uma outra teoria, que também está aí muito vinculada ao que acabamos de dizer, que é o princípio da adequação social.
Qual que é a ideia? Eu tenho um crime previsto, né, no Código Penal, só que formalmente aquela conduta praticada pelo agente seria em tese crime, só que a sociedade permitiu que aquilo fosse comum. Por exemplo, quando eu falo de lesão corporal, eu tenho várias espécies de lesão. Uma tatuagem seria um exemplo de lesão. Furar a orelha de uma criança para colocar um brinco, né, da menininha, seria uma lesão. Entretanto, isso seria uma adequação social. A população, né, a sociedade, não quer punir essa conduta. Então, aquilo está socialmente adequado. Só que você tem que lembrar também que essa adequação, ela pode, no momento, ela entendia que aquilo era socialmente aceito. Entretanto, a partir de um certo momento, no tempo, aquilo passa a ser uma conduta criminosa. Por exemplo, farra do boi, briga de galo. Anteriormente eram condutas permitidas. Eu não tinha assim, por exemplo, uma norma ambiental de modo a proteger esses animais. Hoje nós temos. Sabemos que a farra do boi está proibida, sabemos que a briga de galo também está proibida. Então a adequação social, ela trabalha muito com a ideia de momento em que a sociedade vive, aceitando ou não aquele comportamento, ainda que formalmente seja previsto como crime. Tá? Então guarde, princípio da significância, eu tenho a bagatela própria ou imprópria. A bagatela própria trabalha com ou desvalor da ação ou desvalor do resultado, né, de modo que eu torno o fato típico em atípico, ou a bagatela imprópria, também chamado de irrelevante penal. Porque, além do desvalor da ação ou do resultado, eu preciso analisar a culpabilidade do agente. Ora, se eu tenho um desvalor da ação ou do resultado e o artigo 59 é totalmente favorável ao agente, eu, Estado juiz, posso deixar de aplicar justamente a sanção penal, porque eu entendi que a culpabilidade ali, ou melhor, o bem jurídico lesado não é tão relevante de modo a privar a liberdade desse cidadão. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa dica da semana. Semana que vem a gente volta aí com outro bizu, né, da semana. Fique com Deus, forte abraço e até lá. Tchau, tchau.